Bom, hoje a gente avança um pouquinho mais, né, no livro de Reis, Primeira Reis. Veremos aí mais alguns capítulos. E esses capítulos de hoje aí, assim, vamos dizer, qual que é a palavra? Meio chato, né? É bom para engenheiro, que é a construção do templo, os detalhes, né? E às vezes eu fico pensando, poxa, mas vamos tirar qual lição para as nossas vidas, né? Olhando esses textos. A maioria do que nós vamos ver é uma descrição, né? Até que bastante detalhada, de como ocorreu aí a construção do templo, né? Que Salomão ergueu. Bom, então, lá em 1 Reis, no capítulo 5, né, no verso 18, nós vamos ler: os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Então, nós temos aqui a descrição, o início, né, do que era um desejo, que era um sonho de Davi, mas que Deus disse que ele não seria o construtor do templo, porque ele tinha muito sangue nas mãos, o seu reinado não foi um reinado tão pacífico, né? Provavelmente não haveria tempo, não haveria um esforço concentrado de toda a nação para que fosse possível a construção do templo. E aqui, quando a gente chega na época do Salomão, né, a gente vai ver que foi um reino de paz, um reino de prosperidade. Né? Nunca a nação de Israel teve um tempo assim tão favorável para realizar esse trabalho, né, da construção do templo. Então, capítulo 5, nós vamos ver lá diversos relatos sobre como foi conseguido esse material, quem foi alocado aí para esse trabalho. Foi duas? Foi. No capítulo 6, né, no verso 1, a gente vê lá algo que é a data aproximada onde isso foi realizado, né? 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então se passou aí um bom tempo, né? Porque durante muitos anos a nação de Israel era nômade, né? Vivia em tendas, né? Armava, desarmava, mudava de lugar. Então não havia, né, um lugar, não era o tempo propício para se construir algo assim tão grandioso. E durante esse tempo aí, o templo era também uma tenda, né, um tabernáculo, para onde o povo ia. Havia toda uma ordem, havia todo um procedimento para se fazer, para se transportar a arca, desarmar o templo. Nós vimos em lições anteriores aquele incidente do homem que tocou a arca, né? E aí a gente fica pensando, nossa, mas que maldade, o sujeito foi ajudar, né? Mas nós observamos que tinha havido uma série de comportamentos errados, né? No modo de transportar, já começou tudo errado. Então, a gente pode dizer que aquele toque na arca e a morte foi a gota d'água, como nós costumamos dizer, né? Porque estava tudo sendo feito da maneira incorreta. E aqui, agora, nesta época, nesse tempo, há então a oportunidade aí de se realizar isso. Também, né, após a construção do templo, aí no capítulo 7, nós vemos que, terminado aí a construção do templo, o Salomão se preocupa com a construção do seu palácio,
né? Isso aí é uma imagem aproximada, é o que os historiadores imaginam aí que teria sido, né? Então, um procedimento correto, ele se preocupou primeiro com a construção do templo, né? Primeiro em fazer o que era a vontade de Deus, e em seguida ele se ocupou aí do seu palácio. Lembrando que tudo isso, né, naquela época, eu sempre fico imaginando, né, o tamanho dessas obras sem tratores, né, não tinha maquinários, não tinha guindaste. Né, hoje a gente passa aí nos prédios, aqueles prédios de 30, 40 andares, mas tem lá, né, os guindastes subindo o material, né, e essas obras tão grandiosas, tão maravilhosas, né, e que feito da engenharia. Né, e muitas delas resistem até hoje. Né, existem grandes obras aí pelo mundo, bastante antigas, principalmente na Europa, né, e elas resistem até hoje, né, maravilhas da engenharia. O capítulo 7 se ocupa disso. Né? No capítulo 8, perceba que está indo rápido, né? Porque o que nós temos, como eu falei, é uma descrição, né? Os detalhes da engenharia, da construção, de pessoas, de como foi conseguido o material. Né? E lá no capítulo 8, né, do verso 1 até o verso 21, nós temos lá então a descrição do transporte da arca para o templo. Né? E aqui, né, nenhum incidente ocorreu, porque foi tudo seguido certinho como deveria ser. Né? No verso 6 do capítulo 8, nós vamos ler, né, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar do Santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Então, você lendo aí, ou você já leu, ou vai ler ainda, vai ficar curioso, tem toda uma descrição de como deveria ser esse procedimento, e isso é seguido à risca. Então, não há nenhum incidente, não há nenhum problema. Depois de todas estas obras realizadas, lá no capítulo 8, do verso 22 até o verso 61, aí nós vemos a oração de dedicação ao templo. Então, realizado todo esse trabalho, tudo em ordem, tudo bonito, tudo seguindo lá o que estava determinado. Então, lá no 8:28, a gente vê lá aquela oração. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Então, é um tempo especial, né, um tempo aí dedicado para agradecer por tudo que Deus tinha feito. Né, há uma menção, é relembrado todas as obras de Deus, é relembrado tudo o que o povo passou, e é então dado glória a quem verdadeiramente merecia. Percebe que aqui a gente não vê até aqui uma glorificação de quem fez. Né? Não é Salomão que é o importante, que é o glorificado. O que nós vemos aqui é uma gratidão a Deus, é uma oração de gratidão por tudo que Deus já tinha feito até então para este povo, mesmo eles tendo feito tantas coisas erradas, né, que a gente já viu até aqui, né, a gente já vem acompanhando aí o desenrolar dessa nação, e aí a gente já viu tantas coisas que foram feitas que não eram do agrado de Deus. Né? Mesmo não sendo do agrado de Deus que o povo tivesse um rei, não era do agrado de Deus que o povo tivesse um templo, mas Deus permitiu e abençoou, né? Mesmo sendo algo que o humano queria e que não era o proposto aí por Deus.
E lá nos versos de 22 a 61, né, a gente vê aí a oração de Salomão, e é um exemplo do que deveria ser, do que deveria fazer parte da nossa oração, né, que é dar glória a Deus, que é agradecimentos pelo que Deus havia feito até então, né? Tem um pastor aí que ele costumava dizer que a gente pode aprender muito de como é orar estudando as orações da Bíblia, né? Quando a gente vai estudando todas as orações, todas as narrativas das pessoas que oraram, a gente teria aí muito a aprender qual seria a nossa maneira de orar, qual seria o nosso comportamento aí na oração diante de Deus. Ó, eu apertei uma vez só, tá? Esse negócio aqui é que está com vida própria. Bom, as promessas de Deus, então, são o que devem dirigir os nossos desejos. Claro, nós temos desejos em nossos corações, mas a verdadeira oração é aquela que está em acordo com a vontade de Deus. A gente ora pedindo muito, né? A gente ora querendo muito. Eu uma vez, e eu ainda tenho meio assim, cultos de oração, a gente vê assim, 95% é pedido. 95% é por doença, é por isso, é por aquilo. Não estou dizendo que são inválidos, mas agradecimento é pouquinho, né? A maioria das nossas orações, a gente está pedindo alguma coisa, a gente quer alguma coisa, né? E muitas vezes Deus atende, né? Assim como ele atendeu o pedido de um rei, um pedido de um templo, mas nem sempre é bom para a gente, né? Nem sempre é algo que vai nos edificar. Então, as nossas orações, elas devem ser baseadas de acordo com a vontade de Deus. Ah, mas difícil, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Estuda a Bíblia, né? Na palavra de Deus, na Bíblia, Deus se revela. Ele revela a sua vontade. Ele revela como deve ser a nossa maneira de orar, de se comportar. Está revelada na palavra. Então, a nossa expectativa na oração sempre deveria ser a vontade de Deus, né? O cumprimento da vontade de Deus. A gente deveria se policiar um pouquinho mais nisso daí, né? A gente é muito pidão, né? A gente pede muito, quer muito, e repito, não tem, né? Às vezes, não tem tanto mal nisso, mas a gente tem demais, né? Muitos de nós têm até demais, né? E a gente ainda continua pedindo, né? Então temos que ter uma atenção nisso daí. E do 62, né, 8:62 a 66, aí ainda a gente tem lá, né? E foi assim que Salomão, junto com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, né? Gente vinda desde o Lebo-Hamate até o ribeiro do Egito, comemoraram diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. Então, depois de toda essa obra maravilhosa, essa obra grandiosa, a gente tem lá, então, a comemoração, né, agradecendo a Deus pela obra que tinha feito. Mas, tem sempre um mais, né? Tem uma advertência aí, né? 1 Reis 9, 4 e 5, nós temos a advertência. Deus adverte Salomão que ele e o povo não deveriam se sentir melhores, superiores, terem arrogância, né? Por causa desse maravilhoso templo edificado, por causa dos palácios, da abundância, né? Da riqueza. Então tem lá o alerta: e se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças,
e aí segue toda uma promessa, né? Então, as promessas de Deus têm uma condição. Existe algo que deve ser feito por nós para que essas promessas sejam cumpridas. Nós vemos várias vezes que Israel quase foi dizimado, com a permissão de Deus, né? Porque Deus sempre prometeu, farei de vocês uma grande nação, né? Então, existem condições que nós devemos seguir para que dê tudo certo, tudo corra da maneira correta. Lá em 9, 6 e 7, nós vamos ler: mas se você, os seus filhos, se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhe dei, desarragarei Israel da terra que lhe dei, lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Israel então se tornará motivo de zombaria entre todos os povos. Aconteceu? Aconteceu, né? Esse maravilhoso templo foi destruído, né? Aliás, ele está destruído, né? A promessa profética é que ele será reconstruído, né? Alguns duvidam até pela situação do Oriente Médio, mas se está na profecia, ele vai ser construído, né? Alguns dizem, quem está lá em cima quer que quem está embaixo morra, e quem está embaixo quer que quem está em cima morra. De tanto que é a discordância ali da Terra Santa, né? Uma Terra Santa com tanta briga, tanta violência. Mas profecias que foram cumpridas, porque Israel deixou de cumprir o que ela deveria cumprir. Mas a gente tem promessas bonitas, apesar de tudo isso, todo esse povo tem promessas maravilhosas aí na profecia, né? Se você estuda aí profecias, você vai perceber isso. E lá no 9, né? 1 Reis 9, 10 a 28, a gente tem a narrativa, no capítulo 9 inteiro, a narrativa dos grandes feitos de Salomão. Além da construção do templo, além da construção do seu palácio, temos uma narrativa aí de todo o sucesso que ele teve, né? Começou do lado certo, né? Salomão começou do lado certo, mas terminou de maneira catastrófica, né? Mas na época dele, ele teve muita prosperidade. E acabou? Não, claro que não acabou, né? O que nós podemos tirar de lição desses capítulos, né? Podemos tirar de lição como construir edificações boas e fortes, né? Que a gente poderia tirar para as nossas vidas. Vamos fazer aí algumas observações, né? No texto a gente vê que na época de Salomão o povo comia, bebia e era muito feliz. E essa observação aí é interessante, porque a gente pode ter bastante comida e bebida e não ser feliz, né? Então, achei bacana ter colocado essa palavra aí, o autor do texto, né? O povo bebia, comia e era feliz, né? Durante a vida de Salomão, Israel viveu em segurança, né? Não tem relatos de guerra, né? Mortes, grandes exércitos, um se voltando contra outro, né? Deus deu sabedoria, deu conhecimento a Salomão, né? Nos capítulos anteriores que nós vimos aí o pedido de Salomão, né? Todos os reis enviavam homens, enviavam pessoas, enviavam embaixadores para ouvir da sabedoria de Salomão, né? Mais de 400 anos depois, eles tiveram a oportunidade de fazer essa grande obra, de alcançar esse momento
esse privilégio de paz, de sabedoria, né? Salomão foi o rei mais rico de todos os reis. Tinha tudo, né? Juntou carros, cavalos, muitas mulheres, né? Então é uma vida assim que acho que muitos gostariam de ter, né? Tem até um povo aí que prega muito, Salomão, Salomão, né? Se Deus deu para nós também, né? Eu determino, né? Determino sobre a sua vida a bênção, né? Sei, né? A gente tem que analisar aí, porque não foi só tudo certo, tudo maravilhoso, né? A gente viu o que aconteceu aí em seguida, lendo os textos aí que vão dar sequência aí às outras aulas, nós vamos ver aí o que resultou. Bom, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, né? Moabitas, amonitas, edonitas, além da filha do faraó, né? Tem um detalhe, né? Estava escrito lá que Deus determinou que não deveria se misturar com essas outras nações, né? Por quê? Porque tomar um casamento, ter uma união com povos de outra nação, iria resultar em idolatria. Deuteronômio 7, 3 e 4. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tome as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Então a gente tem uma advertência que o homem cheio de sabedoria e conhecimento dado por Deus não seguiu. Que interessante, né? Eu sempre achei que um homem não é muito sábio tendo 700 esposas, no mínimo, né? Não é sinal de muita sabedoria isso, né? Mas na Bíblia está escrito, eu não posso ser contra, mas tem aqueles assuntos que eu já falei assim, que sempre me atormentaram a vida inteira e eu quis estudar, aprofundar, porque que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, etc., né? E aqui um homem cheio da sabedoria dado por Deus e fazendo coisas que Deus falou que não era para fazer, né? Bom, então, como eu disse, aparentemente Salomão teve a vida que alguns de nós sonham ter. Né? Muitos. Né? Eu diria que no dia de hoje até isso é incentivado, bastante incentivado. Né? Alguns pregadores aí defendem Salomão, falam da parte boa de Salomão. Né? Nós podemos ter sucesso, dinheiro, romance, sabedoria, paz, felicidade. Né? Tem até uma charge lá, né, do rapazinho lá, todo feliz, todo contente. Né? Então, qual o custo? Para Salomão teve um custo. Né? Para Salomão teve lá um alto preço para se pagar. Entretanto, né, o que começou bem deu errado no final. Né? Por que deu errado? Né? Aí na aula passada aí eu meti o bedelho aí, interferi na aula, fiquei dando palpite aí, né? E eu falei que Salomão errou, mas Deus já tinha alertado no que não era para fazer. Na hora lá eu não lembrei, a gente vai ficando assim meio idoso, começa a esquecer as coisas, né? E eu sabia que eu tinha lido, mas eu não sabia a referência. Mas está lá a referência, Deuteronômio 17. No verso 15. Eu falei que eu não ia colocar mais os versículos aí para vocês lerem na Bíblia, mas aí uma irmã me falou, irmão, eu não enxergo.
Se o irmão não pôr o versículo na Bíblia, eu vou abrir a minha lá, mas a letrinha é pequena, não vou enxergar. Então eu falei, não, então tá bom, então deixa aí, tá tudo certo. Verso diz o seguinte lá em Deuteronômio: porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Porém ele não multiplicará para si cavalos. Salomão multiplicou. Nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Salomão adquiriu cavalos do Egito, porque ele era chegado lá da mulherzinha que ele arrumou, que era do Egito. Ok? Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por esse caminho. Verso 17, tampouco para si multiplicará mulheres. Ele não satisfeito, teve no mínimo 700 oficiais, dizem que mais 300 do paralelo. Para que seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Ele fez tudo errado ou não fez? Fez, né? Está lá escrito, eu não tenho culpa. Deuteronômio 17:15, ordens de Deus que não era para fazer. Resumo disso aí, que é o que move o mundo até hoje. Dinheiro, sexo e poder. Que é o que nós todos procuramos ainda hoje. Dinheiro, sexo e poder. Se eu tenho dinheiro, eu tenho sexo e tenho poder. Então, a primeira coisa, mais importante, dinheiro, prosperidade. Se eu sou próspero, o resto é resto. Dizem aí que as más línguas, que só quem usa aquele ditado assim, dinheiro não traz felicidade, é só quem não tem. Aí ele fala isso que é para se conformar, se consolar. Muitas coisas trazem felicidades, é bom. Deus fez coisas boas, mas a gente usa do jeito errado. Deus queria que a gente usasse do jeito certo, mas, devido ao pecado. E aí, fica aí. Deus dá o que ele proibiu? Não foi Deus que deu sabedoria? Foi Deus que deu riqueza? E aí eu vou deixar para vocês. Vai estudar, se vira. Eu já estudei isso aqui, que era uma coisa que atormentava meu coração. Eu fui lá, fui estudar, fui me debruçar, e eu achei a resposta, e está lá na Bíblia, para qualquer um achar e ver. Não vou dar a resposta para você, fica aí para você analisar, pensar, estudar. Tem as aulas seguintes aí, se eu também entrar nisso aí, eu vou invadir as aulas seguintes, aí o professor vai ficar bravo comigo. Mas fica aí, não foi Deus que deu? Como é que essa sabedoria toda, Deus deu a sabedoria que ele pediu, e deu tudo errado, o reino foi dividido. Voltamos às guerras. E o que mais a gente pode aprender? Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Será? Será? Há uns tempos passados, eu fui encarregado da mensagem da noite na igreja e eu resolvi falar sobre Malaquias, um livro meio esquecido, O pessoal gosta de usar Malaquias por dízimo, para botar medo no povo. Se não der dízimo, o carro vai quebrar, você vai ficar doente, tem que dar o dízimo,
Acredito nisso, tá bom? Eu não. Então, Malaquias tem lá uma descrição da, vamos chamar, tristeza de Deus, como a forma que o povo estava se comportando. A gente vai ler aí, né, Malaquias 1, do verso 6 em diante, né, a gente vê um diálogo, né, uma discussão, uma conversa. Está lá, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu, seu pai, onde está a minha honra? Deus questionando o sacerdote. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E ainda vocês dizem, em quem nós temos desprezado o teu nome? Olha que interessante, o pessoal questionando Deus, a arrogância, né? Como assim desprezamos seu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis em que havemos de ter profanado? Nisto que vocês dizem, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Por que eu estou falando disso aqui? Porque a gente vê na construção do templo, a gente vê nas formalidades descritas, na construção, nas regras, a gente vê temor, reverência, respeito, adoração. E a gente está numa nova era onde isso não tem mais importância. Né? Onde isso não é salientado. Esse temor, essa reverência, essa adoração. Tem um grupo de gentes, de teólogos, de pessoas que para Deus tudo está bom, pode ser. Né? Deus sabe, Deus vê o coração. Deus vê, mas eu não vejo o seu coração, eu vejo o que você faz, como você se comporta. Né? Tem um pastor que diz aí, se você é salvo ou não é problema meu, não sei. Mas que você não parece ser cristão, não parece. Agora, se é salvo ou não vou me meter nessa briga. Você e Deus não tem como. Deus é que vê o seu coração, mas eu não vejo. Eu vejo o que você faz. E baseado no que você faz, eu tiro as minhas conclusões do que você é ou não é. Né? Então, nós devemos ter em mente que Deus é santo, é importante oferecermos para Ele o nosso melhor. Aqueles sacerdotes estavam oferecendo o pior para Deus. Estava pegando o animal que não servia para nada para oferecer para Deus. Numa analogia, estava fazendo um culto de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. O Malaquias denuncia, então, a atitude de desrespeito dos sacerdotes quanto à adoração, a forma de adorar a Deus. Quando a gente lê na Bíblia o tempo todo, Malaquias, gente, é uma descrição fantástica, os detalhes, a roupa, as cortinas, como deveria, impressionante, ouro, pedras preciosas, tudo do melhor. Tudo do melhor. Esse pessoal aí que acha que um culto de adoração a Deus pode ser de qualquer jeito, não leu e não estudou Malaquias. Não é possível. Né? Então, e eles ainda questionavam Deus. Alguns de nós ainda questionam. Como assim não estamos fazendo? Estamos cantando musiquinha para Deus, não sei o quê. Como assim? Como você vem falar que não é assim? Né? Eu tenho um exemplo maravilhoso, né? Rincón del Tigre. E essas duas fotos aí são fotos lá da igreja, do culto de domingo à noite, que foi uma das coisas que me impressionou. Né? Essas pessoas, presumidamente humildes, no meio do matagal, né? No meio do nada, no meio de um lugar esquecido. E o que me impressionou
a reverência dessas pessoas naquele culto, naquela noite. Eu fiquei maravilhado. O que mais me maravilhou foi o cântico desse povo. Não tinha guitarra, não tinha bateria, não tinha violão, não tinha vocal. Gente, eu consegui escutar as pessoas cantando. Eu falei, cheguei no céu. Acho que vai ser assim no céu. Maravilhosamente, vozes fortes, todas em conjunto. Só estava o pastor Samuel lá na frente. Eu falei, nossa, quantos anos eu não escutava a voz da congregação cantando. Né? Uma reverência, um temor. Não tinha celular, gente, eu não vi celular. Ninguém tinha celular na mão. Só nós, né, Roberto? Porque também a gente estava fotografando, documentando. Né? Não, senão ia aparecer na foto um de nós com celular, mas eles lá não tinha ninguém com celular. Gente, eu falei, não, deve ser o céu. Eu já fui arrebatado e não estou sabendo. Né? Porque é isso que eu imagino que é o verdadeiro louvor e adoração a Deus. Na minha cabeça, no que eu já estudei aqui da Bíblia, seria isso. Ninguém levantou, ninguém quis ir no banheiro. Nossa, gente, um temor, uma reverência. Essa foto aqui é de um culto numa comunidade, não tinha parede, o telhado é de sapê, né? Sei lá, um capim qualquer. E o que eu observei, essas pessoas parecem ter vestido o melhor que elas tinham para ir louvar a Deus. É o melhor delas. Olha lá o vestido da menininha, a elegância, né? O charme. Né? Eles pegaram a melhor roupinha que eles tinham lá no... Nós vamos lá para o culto. Fiquei maravilhado. Pessoas que chegam, cumprimentam. Né? Não sei se era só porque a gente era uma novidade, né? Meio estranho. Né? Impressionante. Né? Um povo num lugar esquecido, humilde, né? Onde não chega, acho que é esse que é a questão, não chega TV, não chega muita internet. Né? Teve um momento que eu fui dar uma mensagem e eu não me atrevi a ler a Bíblia em espanhol, eu pedi para alguém, imediatamente uma senhora levantou, abriu a Bíblia, começou a ler. Nossa, já estavam preparados, em atenção, olho fixo em você, a gente fica até mal. Não desvia o olhar fixo ali na palavra, né? Aquele olho brilhando que todo mundo citou nos testemunhos, o olho fixo lá, não tinha papo, não tinha conversinha, não tinha nada. Impressionante, impactou bastante. Ainda comentei com o pastor Wilson, falei, nossa, pastor, se algumas igrejas nossas fossem a metade, né? Que maravilha, né? Não vou falar se ele concordou ou não, porque eu não quero comprometê-lo, tá? O culto não é para nós mesmos. Né? Nós não podemos cultuar para nos satisfazer. O culto feito para pessoas saiu do seu propósito. A adoração ao verdadeiro ser que deveria ser adorado. E tem a charge lá, o sujeito está preocupado com a lâmpada, a outra lá com a novela, o outro está com o celularzinho. Né? Não é essa a nossa preocupação. Né? Nós gostamos de criticar o tradicional. Tem uma nova geração aí que adora falar mal do que é tradicional, como se fosse assim uma coisa horrorosa. Né? Seguir as tradições. Temos que adotar algumas coisas mais modernas, pregação, EBD moderna, cânticos modernos. Né? Só que o que é aceito socialmente nem sempre agrada a Deus. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Pastor aquele pastor, pastorzão legal, né? Aquele pastor é dos meus, né? Aquele pastor é dos nossos, né? Esse aí fica.
aquele outro mau caretão, vem aí. Né? Até a propósito disso, né? Tem um cântico aí que muitos gostam, e tá tudo bem, se você gosta, tá bom, tá? E eu até pedi para a Betina, falei, dá para a gente pôr som na hora, tá? Eu falei, não, deixa para lá, a gente fica inventando, dá tudo errado na hora, atrapalha, né? Aí eu só pus a figurinha, tá lá no YouTube, você procura, você deve conhecer, eu não conhecia, porque esse pessoal eu não gosto muito de ouvir, né? Mas tem uma letra lá, vem assim como estás para adorar, vem assim como estás diante do Pai, vem. Vem de chinelo, de bermuda, vem de camiseta, vem despenteado, vem adorar, Deus aceita tudo, pode vir. Né? Pode vir de qualquer jeito para salvação. Se você já é salvo, você já conhece, pressuposto que você conhece a vontade de Deus para a sua vida. Adorar é reverência. Aliás, a palavra adorar já é complicada, porque a expressão adorar significa prostrar-se. A hora que alguém lá na frente fala, vamos adorar a Deus, todo mundo se ajoelha. Não levanta, não dança, não bate palma, porque é para prostrar-se. Em sinal de respeito e reverência. Né? Em vários lugares da Bíblia, adorar no hebraico é traduzido por inclinar-se ou prostrar-se, mostrar reverência, respeito. Então, vem como está para adorar, constrói o templo aí de qualquer jeito, Salomão. Pega umas pedrinhas aí, põe uma em cima da outra aí, põe um barrinho com palha, põe uma cortininha aí, tá tudo certo. Interessante, né? Lê Malaquias na sua casa, para ver se Deus gosta de qualquer coisa, de coisa mal feita. Dá uma lida em Malaquias. Depois aí a gente conversa, né? Bom, esse negócio aqui tá... Aí eu tenho algumas perguntas, né? Por que em alguns cultos as emoções é que são exercitadas? Né? Por quê? Né? Por que produções espetaculares e talentosas não geram maior conhecimento na graça de Cristo? Nunca antes, eu estou no movimento batista, já falei há 50 anos, nunca antes a gente teve tantas rádios, uma palavra que eu detesto, banda, nunca teve tanta, igreja não devia ter banda, mas deixa para lá, nunca vi tanta banda, né, tanta gente para ver gente, e não gera, o mundo está melhor? Está melhor? Eu achava que quando crescesse, né, a população de gente conhecendo Cristo, eu falei, nossa, vamos ter um mundo melhor, mais tranquilo, mais... E não acontece, não aconteceu. Né? Porque os crentes, eu já nem sei mais o que falar, então eu coloquei as três, né? Crentes, evangélicos, cristãos, não estão operando transformação no mundo. Quando é o que aparenta uma transformação, é exterior. É manifestação de emoção. Né? Enquanto que, na verdade, eu estava estudando isso aí, eu falei, nossa, o pessoal que é idólatra, que adoram outros deuses, outras religiões, né? Você vê o respeito, a reverência, o sujeito fala baixinho, tem uma vestimenta, tem tudo. Respeito, né? O verdadeiro temor por aquele ser que ele adora, né? E às vezes nós que estamos adorando, cultuando o verdadeiro Deus, não fazemos isso. A gente tem mais reverência aí diante de homens, né? No falar, no vestir, no agir, na postura. Você não chega lá no juiz, no tribunal, e aí, mano, valeu? Você faz isso? Eu nunca vi. Acho que um dia até vai acontecer do jeito que está tudo tão, né? A gente tem respeito por aquele cara, o juiz. Né? Você não entra lá de bermuda, de chinelo, né? Porque você tem respeito. Você revela. Nossa, o cara é juiz. Né? Para Deus está tudo certo.
né? Não tem problema, tudo é válido. Nós respeitamos e reverenciamos autoridades de governo, juiz, o diretor de uma empresa. A gente tem um linguajar, a gente tem um comportamento, né? Noivos em um casamento. Certas vezes eu achei engraçado, eu sempre gostei de ir assim, vamos dizer, uns trinques, bem vestido para participar do culto, né? Na outra igreja eu até ia de gravata, porque bastante gente ia, aí eu vi que aqui o pessoal não usa, aí eu vou ficar meio destoado, né? E aí eu ia sempre assim, e um dia teve um casamento. E aí eu fui de jeans, camiseta, eu falei, ué, mas na igreja, cadê o terno, a gravata? Eu falei, não, lá eu vou adorar a Deus, aqui é o noivo e a noiva, eles não merecem a minha adoração, merecem o meu respeito, a minha consideração, mas não merecem a adoração que Deus merece. Mas já viu que a gente faz o inverso? Já viu um dia de casamento, um dia de formatura? A mulher, então, fica das 8 às 8, né? E vai, aluga, é vestido longo, não sei o quê. É 2 pessoas, um homem e uma mulher, né? E eu sempre fui ensinado lá pela minha mamãe, ela sempre falava, desde 1 aninho, 2, falava, Edson, hoje é domingo, vai lá e pega o melhor que você tem, porque você está indo no templo adorar o teu Deus. Pega o melhor que você tem. E eu cresci com isso, paciência, né? Cresci com isso, o melhor é para Deus, né? E que atitude nós adotamos na igreja? Muitos cultos parecem um evento social, parece um encontro em um clube, num parque, num supermercado, né? A gente vai para a igreja porque, Deus é bonzinho, é papaizinho, amorosinho, ele aceita tudo, né? Não tem problema, né? Tá tudo certo. Infelizmente, em muitas igrejas, o assunto gira em torno de pessoas e não de Bíblia. Esse negócio aqui está meio... Tá, né? Muitas vezes o culto é para agradar pessoas, não para agradar a Deus. Tem que ser um culto que as pessoas gostem, se sintam bem, né? Mas não é questão de pessoas, é Bíblia. Eu dava aula lá na outra igreja, e o pessoal às vezes participava, tal, e se tinha uma coisa, eu alertei no primeiro dia, eu falei, irmão, quem for falar aqui, elimine do seu vocabulário a palavra eu acho. Que o irmão diz, eu acho, Não, senhor, com todo respeito, a admiração que eu tenho por você, o que você acha não me interessa. Diga aonde está na Bíblia. Onde você achou isso? No que você baseou para estar falando isso que você está falando? Porque quando a gente dá oportunidade para as pessoas, é um tal de achismo. Não, mas porque a minha mãe, porque meu pai, porque eu conheço alguém. O que a Bíblia fala? O importante não é quem discorda ou concorda. O importante é o que a Bíblia ensina. 1 Coríntios 2:3, aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tão importante é a palavra, é a Bíblia, o que ela nos ensina, o que é adoração, o que é louvor, como devemos se comportar, está tudo escrito lá. Como devemos nos vestir, como devemos falar, como devemos fazer negócio, como devemos nos comportar. E como a gente despreza o culto divino? Com louvores incorretos, com vestimento incorreto, com desprezo pela pontualidade.
Né? Às vezes o culto já começou e tem gente entrando, e tem aquele povo que entra causando, né? Ô, bom dia! Esse é o pior de todos. Né? Já está fora do horário, senta, fica quietinho, abaixa a cabeça, fica quieto. Você já está errado. Né? Mas a gente acha que está tudo certo, não tem problema. E ai do pastor se for falar alguma coisa. Ele que não se atreva, quem é ele? Né? Para falar, para corrigir alguma coisa. Então, os sacerdotes, eles tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus. Voltam? Ah, obrigado, irmão. Ainda bem que tem alguém atento à aula. Os sacerdotes, eles tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus. Eles eram profissionais somente, sem fidelidade à palavra, sem vida. Né? Eles tinham se corrompido doutrinária e moralmente. Eles faziam o contrário do que a Bíblia ensinava. Está lá a referência, 2 Pedro, né, 2:1, alertando que apareceu um monte de gente, né, falsos mestres, falsos profetas, ensinando coisa que não está na Bíblia. Paulo alerta Timóteo, vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, eles vão seguir os seus próprios desejos. Né? E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Não é o que está acontecendo? Paulo falou isso quando, gente? Hã? Acho que nem ele imaginava que isso ia acontecer. Né? Nem ele. Teologia separada da vida, né? Mostra aí em Malaquias pessoas que estão erradas e não admitem. Teologia, mas não tinha vida. O que Jesus falou lá para os mestres do seu tempo? Tem um versículozinho lá que ele fala, façam o que eles dizem, o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Como que é o nome disso? Hipocrisia, que é tão condenada pelos apóstolos e por Cristo. Mateus 23, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, gente inteligente, gente estudada. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observem, eles estão certos. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Um grande alerta aí. Né? E, para encerrar, o desvio da teologia resulta no desvio moral e no liberalismo. Doutrina morta resulta em vida relaxada. Malaquias 1:9. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isso veio das vossas mãos? Aceitará ele a vossa pessoa? É a pergunta que eu deixo aqui para você. Que todos nós deveríamos fazer. Esse culto que nós acabamos de celebrar foi aceito por Deus? Fizemos o que ele manda? Fizemos o que a Bíblia ensina? Foi ensinado lá no púlpito a palavra de Deus? Foi cantado hinos, cânticos de verdadeira adoração a Deus? Ou foi aquela ladainha de eu isso, eu aquilo? Aquelas letrinhas que tem 15 segundos e o cara deixa 5, repete. Que volta para o começo, agora o coro, vamos, repete, outra estrofe. Que a letra é tão insignificante que tem que repetir. Aí tem um solo de guitarra, um repique de bateria, todo mundo lá, né, em êxtase espiritualmente. Né? Destinamos aí a Malaquias 1:9 para você. Né? Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Seu culto está certo?
O seu comportamento está certo? O seu procedimento está certo? Acho que a gente devia pensar nisso, porque a gente está querendo uma igreja pós-moderna criticando o tradicional, né? Devemos analisar isso daí. Nós estamos tentando fazer uma igreja para uma nova geração. A gente tem medo que essa nova geração não venha na igreja, se afaste da igreja. Mas a verdade não afasta. A verdade afasta quem não quer a verdade, aí é melhor que afaste mesmo. Né? O que Deus quer é verdadeiros adoradores, né? Cultuando o seu nome com respeito, reverência. Né? E depois eu vou colocar ali, eu filmei o culto, eu filmei lá tudo, aí você vai ver melhor o procedimento dessas pessoas, né? Humildes, simples, no meio do mato, né? Como elas respeitam, é o que mais marcou para mim, né? Eu até falo assim, se eu tivesse conhecido o Rincon com 30 anos de idade, eu não estaria aqui. Provavelmente eu estaria lá. Né? De ver ali, o pastor Samuel, gente, está fazendo e fez um trabalho espiritual maravilhoso. Maravilhoso. Né? Creio que quando o pastor Samuel chegar lá no céu, ele já tem as coroas dele reservadas, por causa do trabalho dele, com respeito, reverência, amor, sinceridade. Me falta palavras aqui para expressar, né, tudo que eu vi. Né? Na verdade, assim, eu digo, para mim, Deus me deu uma bofetada na cara. Né? Se você achava que você era bom, você está longe disso. Né? Vamos orar e encerramos. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos porque a tua palavra nos instrui, nos exorta, diz para nós como devemos ser, falar, comportar. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos porque na nossa carnalidade nós agimos como tantos outros, como Davi, agimos como Salomão. Apesar de tantas dádivas, nós ainda acabamos por fazer as coisas do nosso jeito. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos e nos dá entendimento, nos dá sabedoria, mas para andarmos de acordo com a tua palavra. Porque isso é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.